eu li o Salmo 126 no início, é esse salmo que eu quero compartilhar com vocês hoje. E é interessante que esse Salmo 126, ele foi escrito em um contexto pós-cativeiro. A gente sabe da história, mas eu vou apenas rapidamente lembrar essa história. Esse Salmo 126, o salmista escreve, e ele escreve, né, trazendo para o povo judeu um misto de sensação de alegrias e de tristeza. Como é isso? Isso acontece também na nossa vida hoje. A gente tem percebido quando a gente entra nas redes sociais, se você tem as redes sociais, você vai concordar comigo, ultimamente, nesses últimos meses, quando a gente entra numa rede social, seja ela Facebook ou Instagram, a gente tem percebido pessoas que postam, né, a perda de alguém, de um familiar, e coloca lá luto, e aí tem aqueles comentários de meus sentimentos, e realmente é uma situação bem difícil, de tristeza, e temos visto nesses últimos meses aí, depois da pandemia, né? E agora, muito mais, a gente abre as redes sociais e a gente vê lá um post, né, falando sobre luto, da perda de alguém, de um familiar, de um amigo, e isso realmente traz muita tristeza. Mas, por outro lado, também você olha nas redes sociais e você vê alguém postando, tomando a primeira dose da vacina e festejando e com muita alegria, ou então a segunda dose da vacina. Então, você percebe também esse misto nas redes sociais de tristeza, mas também de alegria. E assim é a nossa vida. A nossa vida é dessa forma, nós temos momentos de muitas alegrias, mas também nós temos momentos de tristezas. Aqui nesse salmo, é esse momento, é esse misto de sensações que o povo está vivendo, pois o povo que era de Deus, que caminhava com Deus, desde quando lá Deus prometeu a terra prometida para Moisés e depois com Josué, o povo passou o tempo e o povo foi se desviando dos caminhos do Senhor, até que chegou ao ponto de uma idolatria tão grande que o pessoal fazia um bezerro de ouro e ia lá e adorava esse bezerro de ouro. E a gente pode, falando de uma linguagem humana, né? A paciência de Deus chegou ao limite. Então Deus levantou profetas, pessoas para ir lá para falar para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu e cada vez mais o povo se contaminava e adorava outros deuses e se esquecia do Senhor. Então Deus permitiu o cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor, com a Babilônia, invade Judá, leva o povo de Israel para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Este povo de Deus que foram para a Babilônia, ficou apenas um resto, um pouquinho de pessoas, judeus, em Israel. A maioria foram levados para o cativeiro da Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos como escravos. Até que Deus ouviu o clamor do povo, se lembrou do povo, e o povo, então, agora, depois que o rei Ciro, o rei da Pérsia, toma a Babilônia, o rei Ciro, que também foi... Deus colocou no coração dele, ele permitiu que o povo de Israel, aqueles que quisessem, é claro, pudessem retornar para Jerusalém, para recomeçar a vida, né? Para voltar para a sua terra natal, para a sua pátria. E assim, então, o povo, depois de 70 anos, com a permissão, né, do rei da Pérsia, volta para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, eles estão com muita alegria, claro, de ter saído do cativeiro, e agora está retornando para Israel. Mas quando chega em Israel, eles veem uma miséria tão grande. O povo, o resto do povo que ali ficou, não tem nada. A condição é muito precária. Para completar, os muros estão caídos, que era símbolo, né, da segurança de Israel. O templo, que era símbolo da presença de Deus, espiritual, a gente imagina e sabe para um judeu como era importante o templo também está destruído. E, na verdade, tudo está em ruínas. Então, há esse misto, essa alegria de retornar, essa felicidade, e é o que eles relatam, é o que o salmista relata, estamos como quem sonha,
mas também, por outro lado, essa tristeza de ver a situação tão complicada ali, tão precária. Pensando nisso, então, pensando nessa restauração, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 ferramentas fundamentais para todo projeto de restauração. Então, quando pensarmos em restauração, seja restauração da nossa vida, família, igreja, finanças, qualquer área da nossa vida, quando pensarmos em um projeto de restauração, nós precisamos levar em conta essas 3 ferramentas que eu vou colocar aqui agora para vocês. A primeira ferramenta é gratidão. A segunda ferramenta, oração. E a terceira ferramenta, ação. Gratidão pelo que Deus já fez. Oração para que Deus continue fazendo. E ação diante do que Deus ainda vai realizar, ainda vai fazer. Como eu falei, está no Salmo 126, a gente vai acompanhar um pouquinho. E agora eu quero falar sobre essa primeira ferramenta, que é a gratidão. Gratidão pelo que Deus já fez. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Em outras traduções está, ficamos como quem sonha. O próprio versículo 1 já começa falando dessa alegria, dessa felicidade, quando eles receberam a notícia do rei da Pérsia que poderia retornar depois de 70 anos. Você imagina a alegria no coração desses judeus. Você imagina a alegria deste povo que agora sonhava voltar novamente para a sua terra. E então eles relatam isso, o salmista relata isso. Olha, nós estamos como quem sonha. Em outras palavras, olha, a gente brinca, né? Belisca aqui, me belisca aqui, para ver se é verdade ou se eu não estou sonhando. Quando acontece uma coisa boa, a gente sempre faz essa brincadeira, porque realmente é muito bom. E é essa sensação de alegria que os judeus estão agora ali passando e enfrentando. Então, gratidão. Essa é a primeira ferramenta que eu quero compartilhar com vocês. Gratidão pelo que Deus já fez. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Gente, a gratidão, ela deve permanecer na nossa vida. A gratidão, ela deve entrar no nosso coração e a gente precisa viver essa gratidão. Gratidão pelo que o próprio texto diz, gratidão pelo que Deus já fez. Olha que interessante, eles chegam a relatar, né? O salmista chega a dizer isso do povo. Então a nossa boca se encheu de riso. Eles não tinham mais motivos para rir no cativeiro. A opressão era tão grande que eles perderam essa atitude de gratidão. E aí eu quero pensar com vocês, a gente deve agradecer a Deus e ser grato a Deus só quando tudo está bem? Só quando as coisas vão bem? Claro, a gente deve glorificar a Deus quando as coisas vão bem, mas o que a Bíblia nos ensina, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que ele aprendeu a adaptar-se em toda e qualquer situação, é que a gente deve ter um coração grato em qualquer situação da nossa vida. Um coração cheio de gratidão. Eu lembro de José, quando teve a oportunidade de encontrar com os seus irmãos, e aí os seus irmãos ficaram com medo porque fizeram coisas ruins com José. E aí José fala assim, não, vocês não podem ficar dessa forma porque Deus quis assim. Foi vontade de Deus. Deus quis assim. Olha que tremendo, que visão que o José tem. E é essa visão que a gente deve ter de gratidão ao Senhor por todas as coisas, inclusive por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. A gratidão liberta você de sentimentos tóxicos que prendem você a um passado ruim e roubam de você a expectativa de um futuro melhor.
a gratidão nos liberta. Há uma pesquisa que saiu há pouco tempo, eu esqueci o nome da agência, né, de pesquisa, mas é uma pesquisa que saiu, e aí, não sei se os médicos que estão aí, não sei se a doutora Silva deve estar aí, que pode até falar melhor, o pessoal da saúde, mas quando essa pesquisa comprovou que quando a pessoa ela é grata, ela é agradecida, isso gera nessa pessoa um sentimento de alegria, um hormônio de alegria. Olha que tremendo! Quando você é grato, tem um sentimento de gratidão, a alegria vem para o seu coração. A gente pensa o contrário, infelizmente, muitas vezes. Não, eu preciso de um motivo para ser grato. Então, eu só vou ser grato se tudo estiver bem. Se eu estiver bem de saúde, se eu estiver bem financeiramente, se a minha família estiver bem, se a minha igreja estiver bem, se tudo estiver bem, então, Senhor, obrigado, hein? Valeu. Mas, biblicamente, a gente aprende que a gente deve ser grato por toda e qualquer situação, mesmo aquela situação que a gente não entende muitas vezes, porque aqui Deus tinha uma permissão para o povo. Foi Deus que permitiu o povo ir para o cativeiro, para que o povo se arrependesse, voltasse para os caminhos do Senhor. Mas eles não conseguiram ver nada de bom nesse cativeiro. Eles não tiveram nenhum momento de alegria, de riso e de felicidade. Então a gratidão liberta você de um sentimento tóxico que prende você a um passado. Muitas vezes nós estamos presos ao passado, porque não somos gratos, não temos atitude de gratidão. E eu estava pensando, enquanto pensava nessa mensagem, nessa palavra, pensando sobre isso, sobre essa questão de gratidão. Quantas vezes, por conta da situação da vida, por conta dessa pandemia, mas nem só pela pandemia, antes mesmo, por alguma situação que a gente passa, a gente perde esse hábito de agradecer. E a gente começa a murmurar. E a gente vai enchendo o nosso coração de murmuração e a nossa boca de murmuração. E a gente não acha que nada presta mais. E a gente só murmura e murmura e murmura, porque as minhas finanças, a minha família, o meu trabalho, e a gente começa a murmurar de tudo. E a gente muitas vezes não acha motivo nenhum para agradecer. E eu fiquei pensando sobre isso e pensando, Deus, a gente tem tanto motivo para agradecer. Tantos motivos que a gente tem para agradecer. Agradecer pela saúde, agradecer porque estamos aqui vivos, agradecer porque Deus nos libertou, nos salvou, agradecer pelo ar que respiramos. Pelo ar que respiramos, sim. Como é bom a gente poder agradecer a Deus, né? Como é bom. Essa semana, a nossa filhinha, ela levou uma queda, né? E aí eu estava com dificuldade de urinar, de ir no banheiro. E aí depois, né, e ela chorando, e eu e a Mirelle preocupado, e aí quando ela conseguiu, nossa, foi uma felicidade tão grande, sabe? E a própria Eloá falou, nossa, consegui. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente não dá valor a essas coisas, né? A gente não agradece, porque a gente pode fazer as nossas necessidades, porque a gente pode se alimentar, porque a gente pode respirar, e a gente não precisa de um respirador, e a gente não precisa... Gente, isso é motivo de sobra para a gente agradecer ao Senhor, mas, infelizmente, a gente vai se azedando. A gente vai se tornando azedo. As coisas deste mundo vão azedando o nosso coração e, muitas vezes, a gente não para agradecer ao Senhor, apenas para murmurar. A gratidão faz você lembrar de que Deus, que agiu na sua vida ontem, pode se mover na sua história ainda hoje. Ser agradecido faz você enxergar portas onde você só via muros. É isso. A gratidão abre portas. A gratidão não só nos traz alegria e traz coisas boas para a gente, mas a gratidão nos motiva a continuar. Então, essa primeira ferramenta, eu gostaria que você utilizasse ela mais. Acordasse de manhã e já agradecesse. Antes de murmurar, antes de fazer qualquer coisa, falo, Senhor, muito obrigado, porque eu acordei. Muito obrigado, porque eu estou bem. Muito obrigado, porque, Senhor, eu tenho forças para trabalhar e para ir para mais um dia. Uhul! Obrigado, Senhor. Que a gente possa fazer isso. A gratidão é o melhor imunizante contra o vírus da ingratidão.
a murmuração e, consequentemente, da tristeza. A gente fica aí, né, querendo tomar a vacina para o coronavírus, e precisa tomar essa vacina para o coronavírus, mas tem uma vacina que a gente pode tomar, que é a gratidão. Esse imunizante aí que, sabe, pode nos livrar de muitos vírus. Muitas vezes nós estamos doentes porque deixamos de agradecer. Mas você pode falar, mas como é que eu vou agradecer? Tem tanta gente morrendo, tanta gente perdendo tudo que tem. Como eu posso agradecer ao Senhor nessa pandemia e tudo isso que tem acontecido? Eu só olho e só vejo destruição. Como você pode falar em gratidão? Mas é isso que a gente precisa aprender. Nós devemos ser agradecidos a Deus por tudo que o Senhor faz. Por tudo que o Senhor faz. Não só agradecer quando tudo está bem, mas agradecer em todos os momentos. O apóstolo Paulo entendeu isso com Silas quando ele estava preso. E meia-noite, eles louvaram a Deus e adoraram ao Senhor. E sabe o que aconteceu? As portas da prisão se abriram. Deus trouxe libertação para eles e ainda trouxe a conversão de um carcereiro. Deus tinha um propósito com aquela prisão, que era a salvação daquele carcereiro. Paulo entende isso, e ao invés de murmurar e de blasfemar, até mesmo praguejar Deus, eles estão cantando e adorando a Deus. Porque eles aprenderam a ter e a usar essa ferramenta da gratidão. Mas segundo, a segunda ferramenta, a primeira é a gratidão, a segunda é a oração. Para que Deus continue fazendo. É essa oração que devemos fazer. É essa oração que o salmista relata aqui. Ele diz, Senhor, restaura-nos. Restaura-nos. Versículo 4. Essa oração aqui, na verdade, não é uma ordem para Deus, mas é um pedido de urgência. É tipo, Senhor, nós não aguentamos mais. Senhor, nós não suportamos mais isso. E isso não é murmuração, isso é oração. Há uma diferença de murmuração para oração. Oração é quando você conta para Deus e abre o coração diante do Senhor e diz, Senhor, me ajuda, porque o negócio está difícil. Senhor, eu não suporto mais essa situação. Deus, acode-me. Senhor, restaura-nos. Oh, Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. A nossa oração tem que ser realmente com um pedido de urgência para Deus. Senhor, faz. Oh, Deus, aviva-nos, restaura-nos. Salva o Brasil, salva o mundo. Oh, Deus. Nossa oração, ela pode ser sim como um pedido de urgência, mas também como um pedido de milagre. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Deserto, ela tem uma palavra que é traduzida por Negueb. E não sei se você sabe, mas o Negueb, ele é muito interessante porque é um deserto, mas ele, depois das chuvas, ele fica muito diferente, né, de que antes da chuva. Eu tentei colocar um videozinho rapidamente de 1 minuto, que eu procurei na internet. Vou ver se consigo colocar aqui. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb.
Glória a Deus. É isso. Por pior que seja o cenário, há sempre espaço para um tipo de restauração que vem como resposta de Deus à oração do seu povo. Você pode olhar para você agora e você pode dizer, mas Emerson, está tão complicado, está tão difícil a minha vida. Eu não consigo ter motivos para adorar o Senhor, para agradecer ao Senhor, porque eu só vejo destruição, eu só vejo miséria. Parece que as coisas não melhoram, só piora. Mas eu quero dizer para você que Deus pode fazer um milagre na sua vida, assim como no deserto do Negueb, que por um momento é muito seco e não tem vida. E outro momento, quando Deus manda chuvas, Serôdia, aquele lugar deserto, sem vida, começa a dar vida por causa daquelas águas. Sim, oremos para que Deus derrame as suas águas, o rio de água viva que podem fluir do nosso interior e produzir vida no nosso coração, produzir vida na nossa família, na nossa igreja, em qualquer área da nossa vida. Então eu quero, meu irmão, minha irmã, desafiar a você continuar tendo o hábito de gratidão, usando essas ferramentas da oração e clamando ao Senhor e orando ao Senhor. Por mais que você olhe para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família, e no momento perceba que há um deserto, mas esse deserto pode mudar. Deus pode derramar das suas águas e fazer um milagre no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. Então ore, Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaura a minha igreja. Senhor, restaura o nosso país. Restaura, Senhor, a política do nosso país. E Deus pode fazer um milagre em nome de Jesus. Nos anos 60, a Coreia do Sul era o quarto país mais pobre do mundo. Após a guerra entre as Coreias, a Coreia do Sul tinha apenas 3% de cristãos. 80% da população morava em favelas. Uma pequena porcentagem de cristãos vão às 4h30 às igrejas orar em favor da nação. Prática que é mantida até hoje. 2 décadas mais tarde, a Coreia do Sul, do tamanho de Pernambuco, tornou-se a 12ª maior economia do mundo. Oração. A oração muda. O Santo Agostinho, ele chega a declarar que a oração é a chave para abrir as portas dos céus. Deus deixou a oração e nós precisamos orar ao Senhor. A oração pode, por muito eficácia, a oração de um justo, e Deus que nos justificou. Então, eu desafio a você a ter gratidão, mas também a orar de todo o seu coração e a clamar ao Senhor. Orar para que Deus continue fazendo, continue ministrando na nossa história. E por último, a última ferramenta é a ação, diante do que Deus ainda vai fazer. E Deus vai realizar isso, vai fazer isso através de você, através de nós. Deus vai fazer isso. Salmo 126, 5 e 6 diz assim: aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Ação, aqueles que semeiam com lágrimas. Restauração, com cânticos de alegria colherão. Ação novamente, aquele que sai chorando enquanto semeia. Qual é o resultado? É a restauração. Voltará com cânticos de alegrias, trazendo os seus feixes. Olha que interessante aqui, eu falei que Deus pode fazer um milagre, Deus faz um milagre, porque isso depende dele. Se ele quer fazer, ele faz. Mas muitas vezes, irmãos, Deus, ele faz por meio de nós. Ele faz por meio da igreja. Por isso, Jesus, ao subir, ele estabeleceu a igreja e deixou a igreja para dar continuidade ao seu ministério. Muitas vezes nós queremos apenas esperar de Deus e não fazemos nada. Nós não queremos
usar essa ferramenta da ação, mas nós aprendemos aqui hoje que nós precisamos usar, porque Deus ele quer agir por meio de nós, através de nós. Eu lembro de uma ilustração de um acampamento, uma história, na verdade, real, num acampamento, e que estava lá a igreja, as irmãs lá, foram brincar, né? Ou, acho que tomar banho na piscina, e aí chamou uma irmã, minha irmã, vem aqui com a gente, vem tomar banho com a gente na piscina. E aí essa irmã falou assim, agora não posso porque eu estou tomando conta das crianças. E aí uma dessas mulheres falou assim, não, deixa que Deus cuida. E essa irmã falou assim, sim, Deus cuida, e Deus cuida através de mim. Uau, é isso aí. Deus cuida, e Deus cuida através de mim. Eu sou um instrumento de Deus para cuidar dessas crianças. Muitas vezes a gente quer jogar apenas para Deus, e aí a gente cruza os braços e Deus, Senhor, faz aí. Mas é hora de ação, é hora de agir. Deus quer fazer, mas Ele quer que participemos também. Aqueles que semeiam com lágrimas, voltará com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto semeia. Ação. Ação. Nós precisamos ter, então, gratidão no coração. Oração para que Deus continue fazendo. E ação, porque Deus quer agir por meio de nós, por meio da sua igreja. Às vezes Deus restaura rápida e milagrosamente, mas em grande parte das situações da vida, a restauração é um trabalho a 4 mãos. Em dias de crise, você tem a opção de ficar sentado se vitimizando, ou você pode se levantar para ser parte da solução dos seus problemas. Isso mesmo. Nós não podemos ficar, se lamentando, mas a gente pode dizer, Senhor, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, e a gente pode dizer que nem Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas pessoas olham assim e falam assim, Senhor, envia fulano, levanta fulano, mas, Senhor, eu estou aqui, então me usa para a tua glória e para o teu louvor. Às vezes as pessoas nos procuram, né, para um aconselhamento. Pastor, meu casamento está na falência, está ruim. A pergunta que a gente faz é, o que você está fazendo para melhorar o seu casamento? Pastor, a criação dos meus filhos está complicado. O que você está fazendo para melhorar a criação dos seus filhos? O que você está fazendo para melhorar a situação financeira? Então, muitas vezes, Deus quer isso de nós. O que estamos fazendo? Qual é a ação que estamos promovendo para melhorar essa situação? Qual é a ação? Nós precisamos agir. Eu lembro de uma ilustração de um empresário, e ele passou uma dificuldade, a empresa dele fechou, e ele ficou desempregado. E esse empresário, então, saiu colocando o currículo, né, nos locais, nos lugares, nas empresas, e não conseguia nada. E então ele foi para um local mais simples, e ali chegou nessa empresa e falou, olha, eu quero ser contratado, contou a situação dele, e entregou o currículo. Quando a pessoa estava ali, o RH, né, para ver currículo e fazer a entrevista, chegou para ele e falou, olha, infelizmente, nós não temos aqui uma vaga para você, eu vejo que o currículo aqui, você tem muitas qualificações, você tem pós-doutorado e é uma pessoa muito experiente, então a gente só tem aqui a vaga de um motorista. Então não dá para você. Te agradece e tal. E aí o rapaz saiu dali, né? Foi quando estava saindo na porta, ele voltou, chegou lá e falou, olha, eu quero essa vaga aí de motorista. O cara falou assim, como? Né? Ele falou, não, eu quero essa vaga. E entrou na vaga de motorista, e logo depois, com a instrução que ele tinha, com o know-how que ele tinha, ele foi crescendo, se tornou gerente daquela empresa, e aquela empresa cresceu muito, muito com a vida dele. É isso. Muitas vezes nós precisamos de ação. Não só agradecer e orar, mas também agir. Agir.
arregaçar as mangas e falar assim, Senhor, eu estou aqui, então faz o que o Senhor quer, eu quero fazer alguma coisa para poder resolver esse problema. Não apenas achar que vai cair do céu, porque Deus, ele age, ele próprio, mas também ele age a quatro mãos, pensando que Deus tem mãos, é claro, né? Com as mãos de Deus e com as nossas mãos. É uma parceria. Deus, ele quer nos usar. Por isso que ele deixou a igreja, para que a gente possa trabalhar, agir, né, para o Senhor.